Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês qual foi o meu método de estudo nas provas de carreira jurídica. Antes de eu adentrar no método, eu tenho que falar para vocês que o curso que eu fiz foi o Mais 18 do CP Iuris e eu fiz uma resenha só sobre esse curso e já está no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? Hoje eu vou explicar mais detalhadamente qual foi o método que eu desenvolvi em conjunto com esse curso. A proposta do curso era, em 8 meses, esgotar as disciplinas da magistratura estadual. E o curso era composto por videoaulas, PDF das transcrições das aulas e exercícios. Essa parte de exercício eu decidi não incluir no meu cronograma porque eu coloquei outras prioridades à frente disso. E esses exercícios eram metade feito pelo curso, alguns eram de prova mesmo. Então, como eu sempre me adaptei super bem ao que concursos, desde 2015, quando eu me preparava para as provas de técnico e analista, eu decidi permanecer dessa forma e deixei de lado os exercícios. Então, quanto a isso, eu não posso comentar. Mas outros detalhes de quanto foi o curso, o que eu achei, vai estar nesse vídeo de resenha. Então, vocês assistam lá. Vou deixar na descrição desse vídeo também. Quando eu saí da faculdade, no início de 2018, eu queria fazer um cursinho para me preparar para as carreiras jurídicas. Eu ainda não tinha decidido qual, entre magistratura, Ministério Público e Defensoria. Mas eu queria fazer uma base muito sólida para que quando eu tivesse uma confirmação dentro de mim, eu sentisse aquele estalo por alguma carreira específica, eu sempre estava pesquisando sobre a atuação dessas carreiras, eu já teria uma base muito sólida, principalmente em 6 disciplinas. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. E eu também queria incluir nessa base sólida tributário e empresarial. Essas disciplinas, esse G8 que eu chamei, caem basicamente em todas essas carreiras. O que diferencia a forma de cobrar e a profundidade. Como eu não tinha decidido uma carreira específica ainda, apesar de ter comprado o curso do Mais 18, no vídeo eu falo para vocês qual foi o principal motivo que me fez comprar esse curso específico, eu quis ter esse nível de aprofundamento nessas disciplinas. Por quê? Eu tinha acabado de sair da faculdade, gente. Eu tirei 63 na prova da OAB que eu fiz no 9º semestre. Eu já tinha estudado para algumas provas de concurso que caíam essas disciplinas jurídicas, exceto empresarial e tributário. Então, a minha preocupação era, eu tenho que aprofundar nesses conteúdos. Eu quero ficar super afiada, eu não quero mais fazer um estudo raso, porque essa era a minha sensação. Eu sabia várias coisas de muitas disciplinas, mas não sabia muito de uma disciplina, sabe? Então, eu queria fazer tudo bem certinho. Queria assistir às aulas com atenção, queria ler o PDF, queria ler a jurisprudência, queria ler a lei e eu decidi fazer um material escrito que são as fichas. Eu já fiz um vídeo sobre como fazer fichas e eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Hoje eu vou explicar mais mesmo como é que era o método. E aí, como é que funcionava o meu método que eu escolhi para isso? Eu optei por não ler o PDF da aula antes de assistir a aula, porque eu já tinha uma tendência de, às vezes, não prestar tanta atenção na aula. E se eu tivesse lido o material que uns 80% era a transcrição da aula, eu sabia, eu me conhecia e eu não ia conseguir prestar atenção na aula. Como aquela aula era uma novidade, né, eu conseguia prestar muito mais atenção. Eu sei que muitos recomendam que você leia o PDF antes para ter um maior aproveitamento da aula e eu falo para vocês que isso não é uma regra, comigo não funcionou. Então, se você tem essa dúvida de como fazer um melhor aproveitamento do material escrito e das aulas em vídeo, faça um teste, veja se funciona mais para você. Leia o PDF antes ou depois da aula. Comigo, como eu queria prestar bastante atenção na aula, se eu tivesse lido a transcrição, eu não ia prestar atenção. Então, eu assistia a aula e como é que eu fazia? Eu sempre estava com uma caneta, normalmente era uma caneta azul, para fazer algumas observações e eu tinha também um marcador de texto.
O marcador de texto que eu usava, vocês já sabem. E eu sempre escolhi uma cor para fazer as partes mais importantes e os títulos, etc. Então, o meu dia funcionava mais ou menos assim. No começo do dia, eu lia o PDF, a lei e a jurisprudência daquele assunto da aula que eu assisti no dia anterior. Se eu assisti uma aula de controle de constitucionalidade numa segunda, na terça pela manhã, eu estava trabalhando à tarde nessa época, eu já fazia a leitura do PDF, a leitura da lei correspondente e da jurisprudência, porque eu falei para vocês que o meu intuito era ter um estudo, fazer um estudo mais aprofundado. E eu atrasei o cronograma justamente porque às vezes ficava inviável de fazer isso. Tinha PDF que era muito grande, ou então tinha um PDF que às vezes era tipo uma lei enorme que fazia referência àquilo. Então, às vezes eu não conseguia fazer isso nessa escala do dia anterior. Mas eu não me arrependo porque as matérias que eu estudei eu aprendi muito. Tanto é que eu consegui fazer materiais para concurso de técnico e analista com esse conhecimento que eu adquiri na época. E aí, para me organizar, vou mostrar para vocês agora. Isso aqui foi uma coisa que eu desenvolvi sozinha. O curso não falava para fazer isso. E eu consegui colocar nos meus materiais na mentoria. Esse aqui era o dia de estudo, porque na semana a gente alternava algumas disciplinas de acordo com o cronograma do curso. Eu gostava de colocar o dia aqui. Por exemplo, a primeira aula de empresarial foi no dia 5, então foi na sexta-feira da primeira semana de estudos. E embaixo eu colocava o dia que eu tinha assistido a aula e revisão 1, 2 pontos, o dia que eu li o PDF. Nessa leitura, eu uso a técnica do Color Code. Então, eu falei para vocês que eu escolhi uma cor amarela e outra cor que era da parte importante. Então, aqui dá para ver isso. Eu usei amarelo em algumas partes e aqui, como era uma palavra-chave importante, eu usei roxo. E aí, toda a aula eu fazia nesse esquema. Vocês podem ver aqui. E aí, eu fazia ficha sobre isso quando eu fazia a revisão número 2, que é depois de ter lido o PDF e feito os grifos, eu vinha só nos grifos e fazia as minhas fichas com base nos meus grifos. E vocês podem observar que o meu material não era muito grifado. Eu tinha um critério para fazer esses grifos. Realmente eram palavras, eu não gostava de marcar parágrafos inteiros. E também não era todo assunto que eu fazia ficha, todo tópico, todo subtópico. Eu escolhia de acordo com a necessidade. Porque eu falei pra vocês que eu tirei 63 na OAB, então eu sabia, nem tudo que eu estava estudando ali era novidade. Então eu focava nisso, ou na recorrência e importância do assunto, ou se era uma coisa muito nova pra mim. Essa daqui foi a quantidade de fichas que eu fiz para empresarial. Eu esgotei empresarial no sentido de doutrina, que eu considero isso aqui a minha doutrina, jurisprudência e lei seca. Eu vou entrar nesses outros aspectos em breve com vocês. Mas o tour pelas minhas fichas vai ficar para outro vídeo. Então eu tinha essas 5 etapas. Aula, e nessa ordem. Aula, leitura do PDF com os grifos criteriosos, usando a técnica do Color Code. Depois, a leitura da jurisprudência e da lei. E só então, depois de eu ter compilado todos esses estudos, eu fazia a ficha. E aí eu conseguia fazer uma ficha resumida. Ao mesmo tempo, tinha muita informação e ao mesmo tempo era bem concisa. Não era um resumo que às vezes se torna maior do que a própria apostila. Então vamos por partes. Eu já falei para vocês como é que eu assistia as aulas, como eu organizava os PDFs e agora eu vou falar como eu fazia a leitura da lei. A lei eu fiz por esse vade-mecum aqui. Esse vade-mecum é da RT, Revista dos Tribunais, e vocês podem ver que ele ficou muito gordo,
porque conforme eu ia estudando, eu também ia comentando a lei. Tudo isso aqui foram anotações que eu fiz de jurisprudência. Olha, esse esquema aqui, por exemplo, é um quadrinho que eu achei num dos informativos do Márcio, que eu vou já falar pra vocês. Enfim, esse vídeo aqui de método, na verdade, gente, eu posso fazer vários subvídeos dele, porque eu realmente estou passando muita informação, né? E eu não gosto de ficar passando e sem poder me aprofundar. Mas assim, eu tinha esquema de cores também no Vadimécum, eu escrevia, fazia observações, colocava post-its ou aqueles papeizinhos com fita durex que eu falei pra vocês no vídeo de material para concurseiro, material escolar para concurseiro. E era isso. Eu fazia o estudo da lei desse jeito. Uma coisa que eu não gostava muito do curso era isso. E eu corrigi, entre aspas, na minha mentoria. Vocês podem ver aqui, deixa eu tirar esse post-it. Vocês podem ver aqui que tem aqui empresarial, tem a aula e tem os assuntos aqui embaixo, ó. Esses são os assuntos que vão ser abordados na aula, mas não vem fazendo uma referência à lei. Então, eu só conseguia saber isso, quais eram os artigos que eu teria que ler relacionados ao PDF depois que eu estudava o PDF. E nos meus materiais da mentoria, eu colocava lá embaixo que aquela aula tinha um assunto tal e que o estudo da lei deveria ser de tal a tal artigo de tal lei. Isso teria facilitado muito a minha vida, mas eu consegui me adaptar. Como eu fazia a leitura do PDF antes de ler a lei, eu consegui identificar. O estudo da lei é extremamente maçante, mas ele é muito, muito importante. Muito. Eu acho que desses 3 pilares, a lei ainda é o mais importante nas provas de primeira fase. Então, quando eu ia ler a lei, eu conseguia ter um aproveitamento muito bom, porque eu já tinha entendido do porquê daquele artigo, o que ele queria dizer, porque eu já tinha estudado a doutrina, já tinha estudado o PDF. Então, eu sempre sugiro isso para as pessoas que me perguntam como fazer o estudo da lei. Eu acho que a melhor maneira de você aprender o que a lei está dizendo é associar isso a um estudo mais explicativo, ou uma aula, um PDF, uma doutrina, porque aí você consegue absorver os conteúdos. E uma vez que você faz isso, depois é repetição. Não tem mistério. Você tem que ler várias vezes a lei, várias vezes. Então era por isso que eu também preparava o meu Vadimécum, para quando eu fosse reler aquela lei, eu já tinha um esquema de cores, já tinha feito observações, e aí eu ia aprendendo toda vez que eu fazia uma leitura alguma coisa nova, mas conseguia compreender. Eu acho que é isso que você tem que pensar quando você estuda uma doutrina e quer fazer a relação dela com a lei. Compreender o que os artigos querem dizer. E eu sei que isso, principalmente para quem não é formado em Direito e está estudando para um concurso que tem uma disciplina jurídica, é muito complicado. Então, quando eu desenvolvi a mentoria, gente, eu estou falando da mentoria aqui porque tudo foi assim, eu fui observando as coisas, eu fui desenvolvendo esse método na tentativa e erro. E eu observei que eu consegui aprender mais estudando a lei depois de ter estudado a doutrina, que eram os PDFs, no caso. E aí, infelizmente, eu não tenho o material que eu usava para fazer o estudo da jurisprudência, mas eu tenho um similar aqui. E o que eu usava na época é o Vadimécum de Jurisprudência do Márcio André Cavalcante, que é dono do Dizer o Direito, um site assim que quem estuda a disciplina jurídica, principalmente de analista para frente, tem obrigação de acessar. Eu acho que eu posso fazer um vídeo só sobre o estudo da jurisprudência, mas não tinha mistério. Tem um sumário aqui, era do mesmo jeito que esse aqui tem das súmulas, então eu ia aqui na disciplina, procurava o assunto referente à aula e lia aquelas páginas que estavam fazendo referência às jurisprudências relacionadas àquele assunto. Hoje, eu prefiro usar o buscador do Dizer o Direito. Nossa, esse vídeo vai ficar muito complexo, gente. O buscador é uma ferramenta que o Márcio desenvolveu para que a gente coloque o tema
e encontre na plataforma todas as jurisprudências que estão relacionadas a esse assunto. Você paga uma mensalidade, eu paguei o plano anual, e aí ele mesmo vai alimentando e você não tem que se preocupar com isso. Então, por exemplo, eu estudei SA. Aí eu ia lá no marcador de empresarial, procurava o assunto SA e automaticamente todas as jurisprudências do STF, do STJ, daquele assunto eu estudava. Isso revolucionou, gente. Por quê? Os tribunais superiores, eles fazem esse informativo, eles distribuem. Só que esse material é feito por um certo período de tempo. Então, de tal a tal dia, esses são os informativos que o tribunal disponibiliza. E eles não são divididos por tema. Então, estudar isso direto do site era muito complicado. Pelo menos na minha época não tinha uma ferramenta. Nessa época aqui, de 2018, não tinha. Se eu não me engano, isso já melhorou. Até mesmo no Planalto, hoje, quando a gente entra, tem um símbolozinho de jurisprudência que você clica e ela te redireciona a isso. Mesmo assim, eu recomendo. Quando você vê aquela lei sendo aplicada num caso específico, porque os informativos dele são comentados, então ele explica todos os aspectos relacionados àquilo, nossa, fica muito mais fácil de entender. E eu sei que para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças estudar jurisprudência, porque realmente são muitas coisas que você tem que aprender, né? Um vocabulário muito próprio, que está muito distante da nossa realidade às vezes. Então, foi desse jeito que eu consegui incluir a jurisprudência no meu método. Mas os materiais também já tinham, né? Mas eu queria fazer um estudo específico. E também, na época, eu estava acompanhando os informativos que saíam semanalmente, lá do STJ e do STF. Mas isso eu posso falar, não estava relacionado com um método específico, era uma coisa que eu queria acompanhar mesmo. Recapitulando, assisti a aula, li o PDF fazendo color code, li a lei, comentando e depois estudava jurisprudência. E só então eu partia para as fichas. Essa foi a apostila de constitucional que eu fiz. Ficou muito gracinha, né? Quem fez isso foi meu noivo. A capa e mandou emplastificar, ainda colocou o meu arroba aqui atrás. E aí eu fazia as fichas desse jeito. Vou pegar aqui a ficha de constitucional para vocês. Eu fazia as fichas desse jeito, ia identificando um tópico, às vezes eu identificava o tópico no material do cursinho, mas eu via que ele era essencialmente jurisprudencial, então eu incluía também as coisas que eu lia no livro Vadimeco de Jurisprudência. Para resumir, o que eu achei desse método que eu desenvolvi? Esse método só dá certo se você quer fazer um estudo a longo prazo. Porque se você quer fazer um estudo a curto prazo, concluir todas essas etapas que eu colocava no meu cronograma, é complicado fazer isso num período curto de tempo. Mas, em compensação, a profundidade que eu adquiri nessas disciplinas, eu não cheguei nem perto de fazer isso na faculdade. Eu queria muito, posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre, entre aspas, arrependimentos da minha época da faculdade, que eu acho que se eu tivesse pensado nisso naquela época, teria me ajudado muito. Então, se você também está nessa fase de faculdade e quer fazer um estudo aprofundado, faça do mesmo jeito. Assista a aula do professor da sua faculdade, leia aquilo no livro que ele recomenda, depois procure a lei e a jurisprudência. Acho que quanto antes a gente entender que o estudo de disciplinas jurídicas é composto de tudo isso, doutrina, lei, jurisprudência, as coisas ficam muito mais fáceis. E se eu tivesse dado continuidade, porque, enfim, tive outros planos e não dei continuidade nesse estudo, eu tenho certeza que eu estaria muito bem. Porque com menos de um ano desse jeito e não tendo finalizado várias disciplinas, eu consegui bem uma prova de magistratura. Então, eu acho que isso foi muito bom. Me orgulho muito desse método que eu desenvolvi, que para alguns pode não ser nenhum método, né? Porque não tem uma novidade aqui. Eu só apliquei vários métodos em conjunto. Mas esse foi o meu método.
eu considero que esse seja o meu método. E muitas pessoas me perguntam isso. Ah, qual é o seu método preferido? É assistir aula? É ler livros? E eu consigo colocar que é uma junção de tudo isso. Até para trazer um pouco mais de dinamicidade pro meu estudo. Eu não gosto de coisas monótonas, então se eu tivesse, eu vou ler 100 livros, só ler. Eu sei que aquilo ali não ia me fazer bem. Então eu sempre estava alternando. Essa alternância me trazia muito mais conforto na hora de estudar. E eu conseguia às vezes identificar o que era melhor para mim. Então eu preferia, por exemplo, sempre preferi ler a lei no começo do dia, que é quando eu tinha a cabeça mais fresca. Em compensação, as videoaulas eu conseguia colocar para o final do meu dia, porque é um estudo mais leve para mim. E aí que tá, você tem que se reconhecer. Mas eu acho que eu consegui transmitir para vocês qual era o meu método. Sei que tem muitos aspectos aqui que eu posso me aprofundar, como o estudo da lei seca, o estudo da jurisprudência, o próprio Color Code, que eu vou trazer em breve esse vídeo para vocês. Mas fica aí a dica para quem está estudando as disciplinas jurídicas. Eu acho que esse é um combo que funciona muito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários, que eu estou respondendo todo mundo. E sugestões são sempre bem-vindas. Qual é o próximo vídeo que você quer que eu fale? Sei que ficou muita coisa aqui que eu posso falar, então é só vocês pedirem que eu faço, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!